Olá pessoal, queridos espectadores, estamos aqui mais um encontro no Dialogando Cortese. Agora nós estamos aqui realmente numa situação de peso, Dr. Cortese. Nós estamos com o Digesto ou Pandecta do Imperador Justiniano, o mais importante lá dos 4 livros do Corpus Iuris Civilis, uma obra que a YK vem ao longo desses últimos anos editando. Na verdade, são 7 volumes, dos quais 3 já estão prontos, o 4º em franca progressão, e é uma história que está no prefácio, aqui na introdução do volume 1, impressionante. O professor Mark, que já foi diretor da São Francisco, professor catedrático em Direito Romano, ele, numa das bancas que foi fazer lá na Universidade da Bahia, ele, por vias indiretas, acabou tendo ciência da existência dos manuscritos feitos pelo conselheiro Vasconcelos durante décadas, e, ao olhar os manuscritos, ficou impressionado que realmente se tratava do texto latino traduzido, boa parte, pelo doutor Vasconcelos Cunha Lopes, Manuel da Cunha Lopes e Vasconcelos, conselheiro Vasconcelos, e ao olhar melhor esse trabalho, viu que boa parte dele tinha sido desenvolvido, que só uma parte não tão extensa precisava ainda de tradução, e que o grupo de exegese dos professores da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, do qual Vossa Excelência já fez, inclusive, parte lá com eles, poderia se desincumbir da tradução do que faltava desse material e apresentar em língua portuguesa a primeira versão do Digesto, que nos levaria a estar num patamar de países muito desenvolvidos e pouquíssimos, na verdade, por um único autor, conforme sempre fala o professor Bernardo. Então, aí a YK ela assumiu essa incumbência junto com os tradutores, e já publicada 3, portanto, volumes dessa obra, que é a obra que traz o direito da antiguidade para a modernidade, né? Então, em muitos países, o digesto foi legislação até a entrada em vigor dos códigos nacionais. No Brasil isso não acabou não acontecendo, porque as ordenações acabaram assumindo esse papel, né? De gesto passamos para as ordenações, inclusive as filipinas, que vigoraram no Brasil de 1603 a 1916. E daí nós tivemos, então, esse impacto para a comunidade jurídica, né? Qual seria esse impacto hoje para a comunidade jurídica de ter em língua portuguesa uma coletânea, tão importante como é o Digesto do Imperador Justiniano? Não, acredito que o principal impacto seja ter em língua portuguesa, e não apenas portuguesa, mas português brasileiro, né? Uma tradução original, né? Do principal, na verdade, a principal compilação de regras romanas da nossa história, na verdade, da história, e com valor universal. O Digesto não é apenas uma compilação que possa ser, digamos, adjudicada a uma cultura específica, um país específico, na verdade, uma espécie de língua comum, né, que todos os países, todos os ordenamentos, né, de direito civil têm e podem usar entre si. Então, o fato de termos hoje já uma tradução, né, em andamento, de um lado uma curadoria, de outro lado uma tradução, também trechos originais traduzidos hoje do Digesto, para nós é de uma importância enorme. Estaríamos nos colocando ao lado de países como a Alemanha, como a Itália, como a Espanha, que têm traduções que hoje muitas vezes são consultadas por pesquisadores brasileiros da área de direito romano, justamente para entender corretamente esses textos antigos em latim. Então, essa tradução tem um valor inestimável para o pesquisador e também para os romanistas, civilistas, inclusive, que queiram conhecer o direito, nosso próprio direito privado, né? Veja, aqui 2 grandes problemas. O primeiro problema de modernizar a linguagem,
porque o conselheiro Vasconcelos é do século XIX, então fez manuscrito e é difícil às vezes entender a letra e tal, e tudo em papel. E essa é uma primeira dificuldade que eu gostaria que depois você expusesse para o nosso espectador. E um segundo grande problema que é traduzir o material faltante e falar um pouquinho, além dessas duas questões, já aproveitar e falar um pouquinho dessa que seria exatamente a reunião desses professores tão preparados no latim, que é o professor Eduardo Marque, o professor Bernardo Queiroz de Moraes, o professor Dárcio e o professor Elcio, né? Então, como é que funcionaria esse grupo de exegese e essas duas dificuldades e tal, tanto em relação à linguagem do século XIX, manuscrita e até difícil de ser vertida para o português, que já sofreu 3 grandes reformas de lá para cá na linguagem, e mais a questão da tradução do material faltante mesmo da versão Mommsen e tal. Como é que funciona tudo isso? Então, eu acho que talvez a principal dificuldade nesses 2 pontos, né? Tanto a tradução quanto eventualmente a fazer aquela transposição, na verdade, né? Daquilo que estava já traduzido para a linguagem moderna de hoje. É um trabalho hercúleo, na verdade, né? Porque tudo foi feito em manuscritos mesmo, esses manuscritos tiveram que ser lidos, decodificados e eventualmente teve que ser feita toda uma leitura e a eventual adaptação do que fosse necessário para que a compreensão fosse a compreensão ficasse facilitada para um jurista dos dias de hoje. Então, isso requer um conhecimento tanto da língua portuguesa da época, quanto também da língua portuguesa hoje e principalmente da língua e dos termos usados pelos juristas de hoje. Então, essa ponte... né, e tudo dentro de um contexto histórico. Oh, claro, e tudo isso é uma ponte que deve ser feita, né, por aqueles que cuidam desse trabalho, né, de transposição, né? De outro lado, as partes, os trechos que não tinham sido traduzidos, ou cuja tradução simplesmente não foi encontrada, teve que ser feita originalmente, de modo original. E foi feita com base na obra clássica, né, digamos, crítica, né, do texto do Digesto, que é a versão Mommsen, do Digesto. E quanto ao grupo de professores que cuidou dessa questão... E aí você pode falar que você participou um bom tempo com eles, né? Claro, com certeza. Isso aí já é experiência minha, inclusive. É o melhor grupo possível, acredito, as pessoas mais competentes para cuidar desse tipo de projeto. Durante anos, eles vêm desenvolvendo já trabalhos aprofundados de pesquisa em direito romano, vêm fazendo traduções originais dos textos romanos, inclusive já comparando suas traduções originais com essas outras traduções já consagradas no mundo inteiro. E, além disso, vem escrevendo artigos, escrevendo livros, publicando, inclusive aqui, pela própria YK, obras que são referência. Então, sem dúvida alguma, todos esses professores, né, o professor Marco, o professor Bernardo, o professor Elcio, o professor Dárcio, são, de certa forma, são os nossos carros-chefes, por assim dizer, nessa área. Então, há uma boa concatenação entre aquilo que já tinha sido feito e a parte faltante, né? Eles cuidaram não apenas de traduzir, mas de manter um texto que fosse coerente e uma tradução coerente com o todo. Né? Agora, para o nosso leitor, né? Qual seria o interesse do nosso leitor em ter essa obra, em relação a trabalhos que possa fazer, em relação ao próprio conhecimento, não só do direito privado, porque é importante deixar claro que o Digesto ele transcende o direito privado, ele é uma obra do direito público também, é uma obra para processualistas, é uma obra para os administrativistas, e assim, o leitor, ele perguntar, mas para mim, né, ele do outro lado ali nos assistindo, para mim, por que é importante eu ter essa obra? Não, acredito que, como eu disse, o Digesto, o Corpus Juris Civilis, de um modo geral, mas o Digesto especialmente não é uma obra que pertence a um ordenamento ou sequer a uma área do direito.
diria, uma obra universal na medida em que teve influência, teve impacto no direito como um todo, no direito ocidental como um todo. Inclusive sistemas que não se baseiam no direito romano, como o sistema do common law, direito inglês, também teve influência e os seus juristas conheceram o digesto e o corpus juris civilis. Então, ela não se restringe ao direito civil. De fato, nós podemos encontrar muitas passagens que foram discutidas, inclusive, ao longo do ius communis, por exemplo, fora do contexto do direito civil, foram discutidas até em contextos praticamente constitucionais. Então, ter acesso a essa obra bem traduzida, bem preparada e montada de uma forma, digamos, montada de uma forma que é muito acessível, é uma vantagem para qualquer um. Maravilha. Então, uma alegria que nós fizemos essa apresentação. Para nós, eu acredito que o Dr. Urchesi também pense como eu, é uma honra, né, a gente ter a oportunidade de ter acesso a uma obra como essa, né? Inclusive, até digo que o professor Eduardo Marchi, com a honestidade de alma que ele tem, ele é uma das pessoas mais honestas possíveis. Ele deu os créditos, em primeiro lugar, ao conselheiro Vasconcelos, e embora a gente saiba que o direito de autor se renova neles e tal, nessa equipe, né? E convidar vocês a continuar conosco, vamos trazer outros livros e outros projetos, e entre em contato conosco, né? Com a YK, inclusive, e estaremos com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado.